para até de serviço de suporte, né, para dar base. Aí a gente vai poder começar a conversar um pouco mais sobre o Será? Vocês já tomaram uma aguinha, um café? Ofereceram para vocês? Aqui geralmente eles são mal educados, mas... Não, obrigado. Eu já tomei já. Só pra gente medir uma febre aqui. Quem aqui ainda não tomou a vacina do sarampo? Tem que tomar, tá? Então, seria interessante se pudesse já depois no caminho já dar uma errada até a unidade. Sim, e daí vocês já filmam ela, já diz, olha aqui, ó, já usa ela de entrevista. Claro que ela vai esconder o microfone, né? Tá bom, então. Bom, gente, muito bom dia, né? Como o Diego comentou, a gente resolveu fazer essa coletiva para tirar dúvidas e trazer alguns números. Nós conseguimos atualizar 5 minutos atrás o cenário, então a gente trouxe esses números em primeira mão para vocês, né? Se vocês pudessem acompanhar conosco ali rapidamente na tela, nós temos ali como é que está o cenário já, atualmente, né? Foram 256 casos que foram notificados, passaram por investigação, tivemos 177 casos descartados, 63 ainda sob análise. Esse número ali agora que está de 15 casos, na verdade a gente acabou de confirmar, nós estamos com 24 casos confirmados, tá? Nesse momento. Já subiu para 24 casos. Então, esse é o número em primeira mão para vocês. Já ampliou o número de casos confirmados. Tá? Então ali está alguns números. Nós já desprendemos, nesse esforço de tentar criar esse bloqueio, R$83 mil já nesse cenário, desde o dia D. Vai ser feito mais um dia D agora. Nós já temos uma estimativa direta de custo, que isso é importante, a população também ficar sabendo, né? De mais R$200 mil até final do ano, só com essa ação extraordinária de vacina, que é uma ação que a gente já está fazendo desde o início do ano, né? As unidades estão abertas ordinariamente desde o início do ano e a gente não conseguiu obter a cobertura para criar bloqueio e agora a gente está tendo que desenvolver esse exercício a mais. Tá? Pode passar, por favor. Ali nós temos um quadro atualizado por bairro, de onde estão as confirmações. Onde são os casos confirmados. Tem concentração, por concentração de bairro, Sim. Aventureiro, Piraberaba, Bucarém. Está mais concentrado no centro, né? As confirmações. Aumenta um pouquinho só para a gente ver lá o olho. Aqui embaixo. No Distrito Centro está concentrado os casos, ali, né? Petrópolis deve ser embaixo também. Tanto por isso que com essa informação direcionada a gente também prioriza a abertura dessas unidades à noite, sábado, domingo, né? Já focado para facilitar o acesso da população também, né? No entorno. E essa informação também é uma informação muito relevante, que essas pessoas que moram nessas áreas, principalmente das faixas etárias que precisam fazer a cobertura, elas pudessem procurar as unidades. Então está pertinho de casa, é a área de risco, que é a maior concentração que está ali, né? Pode passar a próxima. E ali são algumas ações específicas que nós estamos empreendendo desde que começou a pipocar as notificações, né? Então as unidades básicas estão abertas à noite, finais de semana. Nós, com certeza, para a semana que vem vamos ampliar e direcionar para esses pontos onde estão a maior concentração de casos. A gente vai direcionar justamente para focar. Ponto de vacinação aberto no Shopping Cidade das Flores ao final de semana, nos finais de semana. Um horário também que é fora do habitual, para a população também poder procurar, né? Distribuição de comunicado informativo impresso e fixação em pontos estratégicos, como de aglomeração, né? Ambulatórios, empresas, escolas, shoppings, ônibus, aeroporto, rodoviária, terminais urbanos, universidades, supermercados, lugares de grande circulação. Parceria também com os comércios locais, através da busca ativa dos nossos agentes comunitários, que estão indo a campo. Divulgação desse flyer por meio eletrônico, por WhatsApp, pelas redes sociais. A capacitação de profissionais nossos da área, nós fizemos 3 grandes encontros ontem, em 3 horários distintos, para trazer os nossos profissionais, para atualizar eles sobre a situação e também quais são as condutas, né? Nossa parte técnica atuou forte nesse processo,
para tirar as dúvidas dos nossos próprios profissionais no enfrentamento desse desafio. Parceria com vocês têm sido imprescindível nesse processo de comunicação, né, disseminação do momento preocupante que a gente vive, né? Implantação de uma sala de situação que está funcionando, nós estamos fazendo um monitoramento aqui junto ao gabinete, em tempo real, para poder estar acompanhando esses números. Inclusive, nós instalamos dentro da sala de situação, nós temos uma sala de guerra na secretaria, indicadores específicos para estar acompanhando isso em tempo real. E monitoramento das crianças de 6 a 11 meses com busca ativa para aplicação da dose 0, medida preventiva. Então, nós estamos também startando. Nosso maior desafio está entre a faixa etária de 10 a 20 anos, né? Então, até o dia 6, nós fizemos várias ações de bloqueio, foram 480 pessoas imunizadas nesses bloqueios. Ontem, depois especificamente, a Sandrina e o Dr. Marcelo vão poder comentar melhor, nós fizemos um bloqueio total, foi no Senai, né? Senai Norte. No Senai Norte, né? Ou seja, foi verificado a situação de cobertura vacinal de 4.000 pessoas, né? Tivemos uma situação importante de vacinação, acho que 480, né? 480 tiveram que tomar vacina porque não tinham, então esses 4.000 foram verificados e 480 foram vacinados, né? Pode passar? E aí, depois eu vou deixar essa parte daí de sintomas para fortalecer com vocês, a parte técnica pode estar explicando direitinho, o calendário de vacinação, como vai proceder. Avança mais uma só para depois a gente volta aí. Importante essa lâmina, a questão da cobertura, né? A gente tem batido muito nessa situação, né? O nosso foco era chegar em 95% naquelas duas faixas etárias específicas, né? A faixa etária dos adultos, nós estamos buscando dados junto ao Ministério e ao Estado, porque o banco de dados é desde 2008. E aí fazia algum tempo que nós não tínhamos, algumas décadas, né? Que nós não nos preocupávamos com sarampo em Joinville, né? Então não estava no radar estratégico, então agora a gente está correndo atrás do indicador, mas o indicador ali para aquelas duas faixas etárias, né, a dose 0 de 6 a 11 meses, 54%, a gente tem um desafio importante aí, né, aquele público para ser vacinado ainda, e as crianças de até 1 ano também ali, a gente está mais próximo de obter a questão da cobertura, né. Então, toda a nossa rede de atenção está mobilizada nesse momento, os profissionais estão atentos, alertas para essa situação. Ele vai crescer os números de casos positivos, tá? Ele vai crescer, nós ainda não estamos no pico pelo número de notificações que a gente está tendo. Então a gente espera que essa situação do bloqueio ela aconteça, e ela só vai acontecer se todos procurarem a imunização. Secretário, só uma pergunta. Quanto aos próximos eventos que estão ocorrendo e vão ocorrer, por exemplo, hoje já tem alguns eventos, né, na cidade, diante dessa questão de aglomero de pessoas, existe alguma ação em especial que será feita pela Prefeitura, pela Vigilância? Na verdade, é a questão de orientação, né? Só orientação. A conscientização nesse momento, né? A gente depois a área técnica pode responder um pouco melhor sobre essas situações, mas ainda nós estamos vivendo um momento, um plano de contingência nosso que é o intermediário, né? Ele não está ainda no nível 3 do plano, ele está no nível 2. Então a gente ainda não pode startar algumas outras ações de poder de saúde pública mesmo, de polícia em relação a alguns eventos, né? Tem toda uma questão de legalidade, o prejuízo à economia local, né? Mas nós não estamos ainda nesse momento. E a gente tem que correr para não chegar nesse momento. Então, na verdade, nesse momento, evitar as aglomerações, quem tem os sintomas, por isso que nós estamos batendo muito nos sintomas, né? Da questão da reclusão de quem tem os sintomas, ficar em casa mesmo para não disseminar, isso é importante, né? Porque a questão das manchinhas, ela é a última fase. Já saiu a pontinha do iceberg, né, para fora do mar, quando aparece a exantema. Já nesse período todo ali já estava sendo feita a transmissão. Então, a gente precisa cuidar. É um momento agora de alerta, de procura a imunização e de alerta aos sintomas. Eu digo até a questão desses locais, por exemplo, um show, por exemplo, o cara vai lá e entrega o ingresso e também a confirmação da vacina. Tipo assim, um exemplo, né? Isso, mas a gente não. Tem que ter uma interferência mais policial, enfim, para... A gente não chegou ainda em nível de decretar emergência de saúde pública, né? Então... Isso se decreta após a confirmação... Olha, tem que crescer muito, na verdade, né? Florianópolis, que é um município que a gente pode utilizar de referência, hoje está com mais de 100 casos confirmados, né? E não precisou evoluir para esse cenário, né? Considera surto lá. Isso. É que, na verdade, com relação a não considerar surto,
de uma doença que previamente é erradicada de um local, basta que eu tenha um caso. Um caso. Entendi. Sim. Digamos assim, que alguma doença que nunca aconteceu em Joinville. Eu tenho um caso, isso já dispara toda a situação com relação à verificação de situações de controle, de definição de casos, se aquilo realmente é. Então, a definição do surto, eu não preciso ter muitos casos, eu não tenho milhares de casos para dizer que é um surto. Depende da doença em si. No caso do sarampo, como há muitos anos não se tinha sarampo aqui em Santa Catarina, um caso é surto. Ô Jean, a galera está participando aqui. A Lucélia de Oliveira, ela comenta que 3 casos foram diagnosticados na escola Celso Ramos e a Vanessa, no Rodolfo Meyer. Existe alguma ação nesse dentro da escola? Sandrine. Nós recebemos uma notificação da Escola Celso Ramos e já foi disparado imediatamente uma ação de bloqueio no local, tá? Quando nós recebemos na imunização um caso fortemente suspeito, a gente encaminha para bloqueio vacinal. Os demais casos ainda não chegaram para nós, ou eles foram descartados. Isso não quer dizer para a população respirar aliviado. O que isso quer dizer? Que eu preciso procurar vacina, independente de onde eu vá, onde eu fui. Se eu fui no cinema, se eu fui no supermercado, eu já estou num lugar fechado com aglomerado de pessoas. É isso que precisa ficar claro. Antes de um evento de grande porte, como o colega mencionou, além do paciente não ir, que isso tem que ser fortemente frisado, o restante dos clientes devem estar imunizados. É isso que a gente precisa repetir e repetir até que as pessoas entendam que não se refere ao local que ela vai. Qualquer local fechado, com aglomeração de pessoas, a pessoa precisa estar imunizada. Hoje a gente vive um cenário que qualquer lugar pode ter sarampo. Isso tem que ficar muito claro para a população. Quando você diz bloqueio ali, por exemplo, teve a notificação lá no Celso Ramos, como ele falou, que vocês receberam uma notificação, então uma equipe já foi para lá imunizar todo mundo que ainda não tinha se vacinado. Vamos lá, a definição de bloqueio. O bloqueio todo ele é seletivo. O que isso quer dizer? Se a pessoa está imunizada, ela está imunizada, eu não preciso repetir mais nenhuma dose. Então é feita essa conferência, se existem não imunizados no local e a gente precisa ir ao local. Os menores de idade, em colégios, por exemplo, a gente precisa ainda da autorização dos pais. E isso também é importante a gente levar à população esse conhecimento de que os pais participem dessas ações. Deixem vacinar se for necessário. A avaliação vai ser feita. Se já tem as doses que precisa, não vai ser aplicada nenhuma nova dose. Mas que eles participem dessas ações, colaborem, levem a carteirinha de vacina para não dar uma vacina a mais para um adolescente imunizado, por exemplo, tá? Então, essa colaboração da sociedade nós precisamos nesse momento. Então, o bloqueio, além da vacinação, dessa conferência e orientação. Isso, com certeza. Entendi. Tá? A faixa etária de quem deve se vacinar? A partir de 6 meses de idade até menores de 49 anos. Aí as pessoas acima de 50 ficam preocupados, né? Mas então eu posso pegar a doença? Não. Se você tiver um contato, se for comunicado para você que você tem um contato, nós estamos fazendo ligações 12 horas por dia, pelo menos, para avisar as pessoas de procurarem os locais quando tem um local com paciente suspeito. Então, se a pessoa receber uma ligação, receber a orientação de que deve procurar a vacina, acima de 50 anos ela será vacinada também. Esses 24 casos foram todos aqui em Joinville? Sim. Nenhum de fora, nenhum Não. de outra região? De fora conta para outro município. Vai para outro município, que é o caso que teve aqui, que foi diagnosticado aqui e era de Floripa, daí contabiliza lá. Morador de Floripa, isso. Teve um caso em Jaraguá que foi... Mas daí não se enquadra no nosso cenário. Sempre foi atendido aqui, né? Atendido aqui, É, sim. de uma maneira assim, em termos de vigilância epidemiológica, justamente porque se coloca a situação, porque digamos assim, alguém estava viajando, internou num hospital ou numa clínica, foi feito o diagnóstico e a gente diagnosticou aqui o sarampo. A gente faz as investigações dos casos que porventura podem acontecer na cidade, mas a gente tem que orientar ou avisar a cidade de origem, porque essa pessoa esteve naquela cidade ou é daquela cidade e às vezes é um paciente zero de um possível surto que vai acontecer. Então, se desloca em termos de papel esse paciente, essa pessoa, para a cidade de origem, então o de Florianópolis, de bloqueio, né? Naquele município. Além desse caso diagnosticado aqui, que é de Florianópolis, ela teve algum outro que estava de passagem aqui? Teve tá uma fora De de Guaramirim, 25? o primeiro caso, né? Sim, que era
Guaramirim ou Barra Velha? Guaramirim foi o primeiro que veio de ônibus de São Paulo, parou em Joinville, e aí a notificação foi feita em Joinville, mas foi encaminhado para Guaramirim. Ele não é nosso. Mas as ações foram feitas aqui. Então foram 2. Dá o diagnóstico. Provavelmente foram mais, tá? Sandrinho, o tempo do diagnóstico. Desculpa. Tempo de diagnóstico. O diagnóstico clínico, ele é feito a partir dos sintomas, né? Então, É somatório de você quer sintomas, saber né? a confirmação. A confirmação demora, a gente não pode esperar a confirmação. A gente tem que tomar ação antes Aconteceu um disso. caso lá na TV, tem uma menina lá que foi com sintomas, aí liberado para Descartado. trabalhar. E agora foi voltou a confirmado. trabalhar, e agora saiu o resultado. Porque Tá uma loucura, né? O novo Zé também não foi pode também. Isso. Está em casa. É isso? É a orientação é essa? Sim. O resultado, porque na verdade assim, existe assim, toda doença, eu tenho uma síndrome clínica, eu tenho sintomas clínicos e eu tenho um exame que ele vai me complementar aquele diagnóstico que eu estou fazendo inicialmente. Então, de uma maneira geral, quando existe um quadro clínico com uma suspeição elevada de que aquilo seja aquela doença, no caso o sarampo, a gente já dispara todas essas medidas, bloqueios. Quando eu tenho casos que não se encaixam em critérios, ou que não tenham características daquela doença, como normalmente se apresenta, de uma maneira geral a gente orienta algumas situações, mas normalmente se faz o descarte clínico, porque senão o que vai acontecer? Qualquer pessoa que tiver com mancha no corpo, não vou mais trabalhar, eu não vou mais fazer minhas atividades. Então, assim, não é só sarampo que faz isso, né? Existem doenças infecciosas e doenças não infecciosas. Então, por isso que tem que se tomar um cuidado, né? Então, a gente toma o maior cuidado possível com relação a essa identificação clínica desses pacientes, né? Com avaliação, inclusive, em alguns casos com foto. A gente pede que as pessoas mandem as fotos para a gente avaliar. E em relação ao exame de sangue. O exame de sangue, como o resultado vem mais tardio, essas ações a gente acaba disparando mais precocemente. E infelizmente, assim, como é um diagnóstico clínico, ele pode falhar. Ele pode falhar. Ele pode falhar. Como qualquer doença. Tu pode ir num médico e ele te orientar, alguma coisa com relação aos sintomas que você tem, e daqui a um mês você descobre que você tem uma doença X, que eram os mesmos sintomas que você tinha inicialmente. Então, a medicina, ela não existe o 0 e não existe o 100. Ele fica sempre nesse meio. Nós vamos dar um exemplo, né? Dentro dos casos descartados, o que nós tivemos ali? Teve alergias, teve quadros picadas de inseto, brotoeja, teve outras situações também. Por isso que tem que ter muito critério. Essas ações de bloqueio, elas são muito difíceis de serem realizadas. Então a gente não pode realizar nas 260 e tantas notificações que aparecem. Elas têm que ser realizadas quando fecha um critério clínico. A investigação ela é bem criteriosa. Porque até com relação, só até já que complementar o quadro clínico. Então, o quadro clínico, as manchas vermelhas, o exantema do sarampo, a característica clássica dele é a que a gente chama de céfalo-caudal. Ele começa na cabeça e se espalha com o passar dos dias para o restante do corpo. Então, qualquer outro exantema que aconteça na direção contrária, por exemplo, começa nas pernas, começa no tronco, ele inicialmente não é um quadro compatível com sarampo. Pode ser, como eu falei, medicina não tem 0 e não tem 100. Pode ser? Pode, mas então e a gente avalia em todo o conjunto, características, tudo, mas a grande possibilidade é que isso não seja sarampo. Doutor, há possibilidade, digamos, da pessoa já ter contraído, né, o vírus e daí ela se imunizou depois? E como é que funciona isso daí? Quem já teve sarampo já no passado? Ela já está com o vírus no corpo e ela vai se imunizar. Essa vacina ela não vai combater, ela vai... Aí como é que é o procedimento? A pessoa tem que continuar de olho no seu... Isso. Normalmente, assim, a recomendação de vacinas, de uma maneira geral, sempre que eu tenho uma doença febril, que nesse período onde eu estou com febre, eu não faço a vacina. Porque vai me mascarar uma possível reação da vacina, né?
vai me mascarar, a própria doença que a pessoa tem pode atrapalhar com relação a alguns sintomas. E o efeito da vacina, ele não é imediato. Tá? Não é como, por exemplo, eu usar uma medicação para febre ou uma medicação para dor, eu tomo e algumas horas depois eu tenho os sintomas controlados. A vacina, eu tenho um tempo para que o organismo desenvolva os anticorpos, que é em média 15 dias, isso para todas as vacinas. Então a recomendação é, se tem sintomas de febre, sintomas respiratório ou que tenham já o exantema, que não façam a vacina. Normalmente a gente não faz, a gente já não faz, quando faz a avaliação já não faz, justamente porque não ajuda e pode atrapalhar. Secretário, só um rapidinho, eu recebi, acho que foi umas 10 reclamações ontem a respeito da entrega de senhas em postos de saúde, que não estão sendo liberados depois das 5, 5h30 mais ou menos, mas eles estão atendendo até 9, 9h30 da noite em algumas unidades. Isso eu vou deixar primeiro só o Henrique comentar como é que está funcionando os horários de abertura das unidades, daí a gente já entra nesse item já. Para nós é bem importante, está sendo colocados os alertas, seja ele via WhatsApp, seja ele via flyers, que as pessoas procurem as unidades de saúde. Neste caso, nós, além dos horários que nós temos em 55 unidades, já da manhã até o fim da tarde, nós temos algumas unidades que estão abrindo hoje até as 21 horas, outras até as 19 horas. Temos também no final de semana, no sábado e no domingo, no Shopping Cidade das Flores, das 14 até as 21 horas. Então, nesse sentido que a gente aproveita, temos aqui do Distrito Sul, neste momento sendo mostrado, o Distrito Sul e também o do Shopping, e também do Bucarém, aliás, que também está sendo de apoio para nós, bem como do Distrito Norte e Distrito Centro, que as pessoas procurem nesses mais diversos horários as unidades de saúde. E nessa perspectiva, é importante poder saber que, nesse sentido, secretário, como é que vai funcionar a questão das senhas, para as pessoas poderem saber que podem ser atendidas, mas ainda assim, por mais que se distribua a senha, as pessoas estão ficando muitas vezes até as 21 horas, mostrando quantas pessoas ainda estão procurando. Então, por isso, eu quero lembrar que, nesse sentido, as pessoas procurem as unidades de saúde, mesmo dizendo, eu não tenho sinal nenhum, mas leve a sua carteira de vacinação, porque às vezes ela pode estar precisando de uma outra vacina. E nós estamos aqui falando hoje do sarampo, mas a febre amarela está diante de nós, a poliomielite está diante de nós. E por isso, essa situação que está acontecendo, ela é de desafio para a sociedade acordar de que precisa estar em ordem com a sua carteira de vacinação, independente da situação que estamos vivenciando. Então, que as pessoas aceitem o desafio de estarem nas unidades, dependendo do horário, no horário normal, para poder ver a sua carteira de vacinação e assim poder viver com mais tranquilidade diante de novas situações que virão, sim, para todo o sul do Brasil, inclusive Joinville, e que precisamos estar preparados para isso. E a melhor preparação é estar fazendo a vacina. Como tem sido a movimentação? Você tem percebido o aumento? Sim. Como é que os postos estão recebendo? Eu vou emendar as duas perguntas para responder, para não deixar solta essa situação das unidades que estão em dificuldade. Nossa orientação para todos os nossos profissionais é distribuir senha. É distribuir. Nós estamos nesse exercício de imunização desde o início do ano. Não é uma ação extraordinária que está sendo feita agora. As equipes também têm capacidade técnica, elas precisam respirar. Então a gente pede nesse momento agora compreensão. Compreensão tanto dos nossos servidores como dos usuários. Eles estão orientados a distribuir senhas, além do horário. Nós não estamos com restrição de abertura da unidade. Só que as equipes têm capacidade técnica e de operacional laboral também. Eles cansam. A vacina, ela não é uma coisa simples de ser aplicada. Não é vai lá, enfia ali dentro, retira e pronto. Tem toda uma preparação, do imunobiológico, tem toda a questão da temperatura, do manuseio, da técnica, para não interferir no resultado da imunização. Então é assim, e isso é um reflexo de uma década de não imunização. E daí durante 10 anos a gente não imunizou, e daí agora a gente está tendo que imunizar em um mês, o que não foi feito em 10 anos. Então, na verdade, o que a gente mais precisa nesse momento é compreensão, é tranquilidade. Nós temos unidades abrindo em um horário posterior, e mais importante, essas unidades que estão com algum desafio, tem que abrir uma ouvidoria, ou mesmo ligar na hora na Secretaria de Saúde, porque a gente vai verificar qual é o desafio que tem lá, naquele ponto específico, vai conversar com a unidade e vai resolver o caso. Acho que a conversa sempre é o melhor caminho, o diálogo, Mas vai ter esses estresses sim, E a gente vai... a estratégia não é abrir todas as unidades.
não é abrir a todas as unidades. Por quê? Primeiro porque nós não temos capacidade técnica, pessoal preparado para imunizar, né? Eu teria que parar todas as pessoas e tudo que está sendo feito nas unidades para fazer isso. Agora, extraordinariamente, o Estado está emitindo uma nota técnica, né? Que excepcionalmente, por causa da situação do surto, nós vamos capacitar enfermeiros que não estavam capacitados. Não vai ser aquele curso específico que a gente faz para a imunização, né? Para poder ampliar o corpo de trabalho para fazer a imunização. Principalmente empresas também que estão com dificuldade, a gente vai lá, capacita aquele profissional e aí ele pode fazer a imunização. Mas a técnica, ela é extremamente importante para a eficácia da imunização, né? Não é a gotinha que dá 2 pinguinhos na boca e está resolvido, né? Então, tem todo esse processo, né, que a gente tem que respeitar. Esses 10 anos de resultado de 10 anos de não imunização que o senhor comentou, ele foi por parte da saúde, que não foi, ou as pessoas que não buscaram, por que esses 10 anos? Olha, isso é um fenômeno que não é nosso, né? Ele é um fenômeno nacional, tanto mundial, que o mundial, né? Mundial. Tanto que o Ministério da Saúde tem tá com uma proposta forte esse ano, né, da questão do resgate da imunização, né? Os nossos números baixaram, doenças extintas voltaram, né? Então é assim, esse é um fenômeno geral, cultural, e a gente precisa resistir a ele. E resistir é simples, é só procurar uma unidade básica, levar a sua caderneta de vacinação, né? E se imunizar. Então é um reflexo, sim, de um... É o preço do sucesso, né? As pessoas não conhecem mais as doenças graves, como o sarampo. Nos dias de hoje estamos conhecendo novamente, né? Mas os pais, até uns anos atrás, não têm essa doença, eu não preciso imunizar o meu filho. Não tem mais. Então esse foi o problema maior e isso é uma tendência mundial. As pessoas não têm mais o medo. Agora voltou o medo, por conta do surto, né? Isso pode estar atrelado ao início do surto. Então, sim. Isso diretamente ligado. Sim. Porque normalmente a vacina, coisas principais da vacina, você pode comparar com um grande guarda-chuva. Eu me protejo da chuva, mas eu posso proteger outras pessoas também que não têm guarda-chuva, porque o meu guarda-chuva é maior. Digamos assim, eu tenho uma pessoa que chega perto de mim com uma doença que é prevenível por vacina, ela tem a doença e ela transmite para mim. Os dois que não têm vacina e eu tenho contato próximo com eles, quando essa doença chega em mim, ela não passa para os dois. Então esse efeito guarda-chuva ou efeito escudo, isso é uma coisa muito importante. Quando eu tenho várias pessoas que não se vacinam numa população, eu acabo tendo digamos assim, furos nessas janelas. Então, aqui os dois estão protegidos, mas o Henrique que está ali, que ele não está tão próximo, pode ser que ele não se proteja. Então, quando eu penso numa população em geral, essa falha vacinal que aconteceu no decorrer dos anos, justamente muito por desinformação, por falta de informação, por informações erradas. Isso já historicamente já está bem definido, que essa informação errada começou fora do Brasil, mas se espalhou mundialmente, e é uma informação falsa. E isso trouxe esse impacto para o mundo inteiro justamente com relação a isso, a ressurgência de novas doenças. E a responsabilidade ela é coletiva, não é uma questão pessoal, como o doutor falou. Eu não estando, eu estou espalhando. E lembrando que não veio só de uma região. Começou talvez, num primeiro momento, o pessoal pode dizer que veio da região da Amazônia, mas ela veio também de São Paulo, por causa de pessoas vindo da Ásia, e do Rio Grande do Sul, pessoas vindo da Europa. Então, é mundial, como o secretário falou. Consequentemente, o fato de termos sido declarados em 2016 sem erradicado da questão do sarampo, fez com que pessoas não se vacinassem, vindo pessoas contagiadas de outros lugares. Os que não estavam vacinados está mostrando que... As janelas eram grandes. As janelas eram grandes. Então, a melhor forma é a proteção. E aproveitando esse gancho da questão das senhas e também das vacinas, deixar claro que o insumo ele é distribuído pelo Ministério da Saúde, né? Então ele é distribuído, nesse momento a gente está com garantia, nós não temos falta, mas aí vem outra pergunta da questão que o Elber fez, e problema de senha, e eu vou em unidade não tem outras vacinas. Todas as vacinas vêm do Ministério da Saúde e nós estamos com alguns desafios a nível de país em relação a algumas vacinas que não estão vindo.
E aí isso também está criando constrangimento nas unidades, né? Porque daí a gente chama a população para tomar vacina, imunizar, confere a carteirinha, precisa tomar, e daí vem aquela situação. Ah, mas pô, chama para vacinar e eu chego aqui não tem? Né? Pentavalente. A pentavalente vem em quantitativo pequeno e vai acabar logo, tá? Nós pedimos um quantitativo maior para atender a demanda reprimida de 3 meses sem a vacina e veio um quantitativo de 75% da cota. Tá? Muito abaixo do que foi pedido. E a DPT, que é a tríplice bacteriana, que é reforço de 1 ano e 3 meses, essa está em falta há muitos meses, uns 2 meses pelo menos, e sem notícias de restabelecimento do estoque. Então isso tudo colabora para esse sentimento também das unidades, né? Pô, chama para vacinar e não vai. Então assim, a gente tem que ter esse momento de tranquilidade, né? Tranquilidade. A gente está trabalhando dentro da medida. Aliás, na verdade, nesse momento a gente está trabalhando extraordinariamente, né? Com as unidades abertas, os profissionais ficam o dia inteiro, estendem esse horário, estão ali disponíveis para fazer essa imunização. Então, esse momento é um momento que a gente precisa concentrar esforços na questão da imunização do sarampo, né? E não esquecer das outras doenças também, que elas vêm a reboque, né? Só para confirmar, vocês falaram que a doença tinha sido erradicada em 2000? Não foi erradicada. Foi considerado país livre pela OMS. País livre. Isso. Em 2016. 16. Porque teve um surto no estado do Ceará em 2015. E aí, em 2016, do número, falaram que o pico, a gente não chegou no pico ainda. Tem como fazer uma leitura de quando, a previsão de quando vai chegar nesse pico? Não tenho essa informação. Uma pessoa com sarampo pode transmitir para até 18 pessoas. Então, essa situação assim, com relação ao pico, realmente fica difícil. Depende do bloqueio também. Depende muito da imunização do bloqueio, quem foi bloqueado, toda a situação. Então, existem alguns cálculos epidemiológicos que podem ser levados em consideração. Então, mas toda doença é um organismo vivo. Mas se a situação continuar como está, tem como fazer uma leitura dessa? Não. No momento... Pode voltar lá a lâmina dos casos notificados? Doutor, se me permite, acho que no Amazonas, por exemplo, levou um ano, praticamente um ano para poder normalizar, controlar o que estava acontecendo lá. Então pode acontecer aí. Então, de novo, o trabalho da saúde é mais forte na promoção e prevenção da saúde. Não precisamos esperar a doença para então fazer o trabalho que devia ser feito antes. Então esse é o desafio. Prevenção significa quanto mais pessoas vacinadas, melhor, mais rapidamente esse pico... Desculpa, como é que é o teu nome? Meu Carolina. Carolina é assim, Carolina, mas se a gente olhar pelos números, só por esses números que nós temos ali, agora a gente está com 24 casos, né? Já está atualizado ali o número, né? Mas se tu olhar dos 46 que estão em investigação, a gente pode dizer que é possível que a gente tenha mais 46 casos confirmados em breve, tá? Então, assim, esse pico de 40 e 24 pode chegar, somando o número ali, né? Aos 450 e 70 casos, né? 70 casos rapidinho. Então, é assim, tá ali. Conforme o maior número de notificações sendo feito, o trabalho é feito, eu mando o exame, né? Então, esse é o desafio, né? Sim. Talvez é importante lembrar ainda, né, doutor, a questão das crianças abaixo de 6 meses, para que as pessoas não levem essas crianças juntos em público, em unidades de saúde, talvez gestantes. Talvez é importante frisar isso, por favor. Essa questão justamente com relação a essas pessoas que não podem ser imunizadas, então as crianças menores de 6 meses, as gestantes. Então, dentro até daquilo que tu comentou a respeito das atividades, dos eventos e as coisas que tem. Então, essas pessoas que não podem se proteger, o ideal é que evitem locais com muita aglomeração, né? É a mesma recomendação que normalmente a gente passa classicamente na época quando tem as temporadas de gripe, né? Então, para que evitem locais muito públicos, né? Etiqueta da tosse, a etiqueta da tosse, né? Então tudo isso, e a higienização de mãos com álcool, tudo isso é importante. E essas são coisas assim, quando acontece um surto qualquer de uma doença, todo mundo lembra dessas ações, passa, todo mundo esquece. Então essas coisas são importantes. Então, higienização de mãos, evitar aglomerados, janelas abertas. Então, esses cuidados são bem importantes. E essa situação das crianças menores de 6 meses e as gestantes,
o que puderem evitar Pacientes em quimioterapia também. aglomeração. Os que estão fazendo quimioterapia também. São imunodeprimíveis. Todos que têm alguma doença, uma imunodepressão, alguma doença, um câncer, quimioterapia, doença reumatológica, HIV/AIDS. Então, todos que têm alguma doença que possa potencialmente prejudicar a imunidade, o ideal também é que faça essa... É uma questão, algumas coisas são questão de bom senso, né? Então, essas orientações que normalmente a gente passa, mas não, se a pessoa quiser ir ao mercado, ou ao show, ou alguma coisa assim, também não tem como a gente... mas a orientação... Nesse momento não tem como... E talvez é importante lembrar que a questão de passar o sarampo para o outro não tem a ver com o lugar. Acho que isso é importante frisar. Pode ser num casamento, pode ser num velório, aniversário, pode ser num show, numa igreja. O que é importante é evitar grandes aglomerações e quem for para grandes aglomerações esteja vacinado. Essa é a melhor forma. Então não tem a ver com o local, mas tem a ver com pessoas vacinadas e não vacinadas. Como o doutor falou, é o guarda-chuva, é a muralha de uma cidade. Por exemplo, vamos usar a analogia, né? Nessa sala a gente tem uma janelinha aberta. Nós temos uma pessoa não imunizada, né? Pode acontecer. Vamos abrir a janela. Eu também faz tempo. É verdade. Com Sim, essa verdade. situação da retomada do sarampo, surgiram muitas dúvidas de muitas pessoas. Uma delas assim, quem se vacinou quando era criança e agora está tendo que tomar essa vacina quando adulto? Então, a avaliação é a seguinte, é de acordo com o tipo da vacina, tá? Antes de 1992, a gente só tinha vacina monovalente, que a gente chama, era só de sarampo, tá? Então, a recomendação é atualizar e fazer de acordo com o que vem sido feito desde 92, que é a tríplice viral. Protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, se ainda é aquela minha vacina antiga, é melhor a gente atualizar até para aumentar a titulação de anticorpos e tal. Então, é isso que precisa ser analisado, tá? Só uma pergunta, a pentavalente ela cobre o quê? A pentavalente é difteria, coqueluche, tétano, hemófilos, influenza do tipo B e hepatite B. Então, não se trata do sarampo. E essa outra que vocês falaram que estava em falta também, a DPT, difteria, coqueluche e tétano. É só reforço para quem já tomou as doses de rotina. Só aproveitando que foi tocar esse assunto da pentavalente, ela hoje está em falta totalmente? Ainda ou não. ela tem uma... Não, ela foi reabastecida essa semana com um quantitativo de 75% da cota, que é muito abaixo do que a gente precisava, tá? E em algumas unidades já zerou. Tá? E vai zerar e nós não temos no momento a vacina disponível. Não tem previsão de chegar. Não temos essa informação. E a previsão da Penta foi justamente uma compra feita pelo Ministério da Saúde, provavelmente foi da Índia, e ela foi suspensa. E então, como toda estrutura exige questões legais de compra, então tem a ver, como o secretário falou, 100% é encaminhado para o Estado para os municípios, pelo Ministério da Saúde. Esse lote da Índia aí está insegura para a gente distribuir para a população, então é melhor não fazer do que fazer uma vacina que não vai funcionar, né? E é muito importante, eu gostaria de trazer isso para vocês também, que as pessoas que têm a sua carteirinha de vacina em casa, pode ser aquela velhinha da infância, leve junto para a unidade de saúde, é um documento fundamental, tá? Às vezes ela não vai precisar tomar essa vacina novamente, ela já está imunizada porque tomou a vacina certa no tempo certo, tá? Então não vamos desperdiçar a vacina com quem já está vacinado, vamos vacinar quem ainda não tomou a vacina, tá? Então a população também tem que colaborar conosco nesse sentido de levar a sua carteirinha para a gente verificar a necessidade de realizar a vacina novamente, tá? Para a gente não gastar a vacina à toa, para eles não levarem uma picadinha a mais sem necessidade. Muitas pessoas, infelizmente, saem da sala de vacina e jogam o comprovante no lixo, tá? Então a população também precisa colaborar conosco nesse sentido. Pessoal, agora o pessoal vai estar disponível para as entrevistas pontuais, até porque se querem falar com o médico, vai ser no link, na disposição para fazer também esse caso para o secretário também. Bom, né? Sim. Obrigado. Ele precisa atender.
Ele já vem, só tem que despedir o doutor. O médico já foi? Não, mas essa questão dele, você ele está com o paciente para atender. Ele precisou ir voltar para o hospital. Como é que Você trabalhar. o secretário aqui fazer um vídeo? Vocês que mandam. Pega aquele os horários. Deixa eu dar uma espirrada aqui na frente. Não, mas eu também. Desculpa, por favor. Você não caneta azul, tá ótimo, tá? Sem problema. Pode botar o sintoma. Secretário, uma sala de situação foi montada. Como que ela funciona? Atualização em tempo real dos casos aqui em Joinville? Sim, nós estamos com a sala de situação montada. A sala se reúne uma vez por semana. Os dados eles estão fluindo em tempo real, nós estamos monitorando os dados aqui. Conforme a gente vê necessidade fora do prazo da reunião, a gente chama o grupo para conversar e mudar as estratégias, né? Mas elas estão bem alinhadas, monitoramento em tempo real, ligado direto ao gabinete. A gente está acompanhando de perto a situação. Sobre os casos atualizados que vocês passaram hoje para a gente, o que preocupa e as principais ações hoje que vocês falaram? Preocupa porque justamente a gente nota que existe muita janela. Né? O que são as janelinhas? São as pessoas que não se imunizaram. Né? Então a orientação ela é simples, é primária. Procurar a unidade básica de saúde. Né? Procurar a unidade básica tranquilo. Nós estamos orientando os nossos servidores a atender, mesmo quando está no final do expediente, atender, porque o objetivo agora é criar esse bloqueio. Vacinar em todos os postos, então, disponível? Sim, todos os postos estão disponíveis, no mínimo, né, das 7 horas da manhã até as 17 horas, no mínimo. Né? Fora isso, tem postos abrindo até as 19, 20, 20, 30, 21 e até 22 horas. Deixa eu ver. Eu quero agradecer a presença do site Aconteceu Joinville, é importante a participação de vocês e a comunidade está bem orientada. O secretário falou, os técnicos da Secretaria de Saúde falaram, abordaram, e a principal orientação das pessoas é procurar as unidades de saúde, ver se tem dúvidas, mesmo assim, leve a carteirinha, tire a dúvida nos postos, está toda a equipe da saúde atendendo a população para esclarecer as informações e todo mundo trabalhar junto para conter esse avanço do sarampo aqui em Joinville. Muito obrigado.